Iniciando mais um programa mais social, aqui pela TV Nova, nos nossos canais de streaming, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. No recorte por onde você está assistindo, o programa está no ar, direto aqui dos estúdios da TV Nova, em Olinda, mas que ganha o mundo todo. Juliano Borelli, doutor Juliano, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, esse dentista que tem carreira internacional também, um ortodontista que tem aí uma especialidade em implantodontia, trabalhos bacanas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando aí com você no seu programa. Juliano, veja aqui nas informações que a gente estava levantando sobre o amigo, sua carreira já tem mais de 20 anos, um período passado pela Europa também. Como foi que chegou a decisão de fazer ortodontia, de fazer a sua formação, a experiência profissional e também o período na Europa? Bom, eu me formei em odontologia, em 2001 e como todos os profissionais que se formavam na época, hoje é um pouco diferente, mas na época a gente tinha algumas dificuldades a mais, E eu comecei a já trabalhar em várias clínicas populares na época, que se chamavam, e me identificava muito com cirurgia, Tirava bastante dente aí do pessoal. Olha aí. E até que eu tive um amigo que entrou na área da implantodontia e já em meados de 2003, eu comecei já a fazer implante. Fiz meus primeiros cursos de implantodontia, na época em São Paulo, depois Campinas, e de lá para cá eu não parei mais. Já são aí 20 anos aí com a implantodontia. E o amigo me falava um pouco antes da gente começar a gravar que a experiência na Europa acelerou algumas coisas também na carreira e uma técnica interessante que o amigo pratica. Isso, pois é. Então, desde quando eu entrei, esse mesmo amigo que me levou para a implantodontia, ele já tinha uma experiência grande com reabilitações totais, com implantes. Então, são aqueles casos de pacientes que usam próteses removíveis e desejam fazer sua reabilitação com dente fixo. A gente já começou, ele já usava muito essas técnicas, então através dele eu comecei a estudar e tal, e em meados de 2010 nós fomos para a Europa, para Portugal, para dar aula, Então alguns cursos que a gente montou lá na época e começamos a ensinar os dentistas portugueses a fazer implante e já trabalhar com esse tipo de reabilitação. E o negócio foi crescendo, as coisas foram aparecendo e se tornou necessária a nossa presença em outras regiões da Europa também para fazer esse tipo de cirurgia. Então, eu tive a oportunidade aí de operar pacientes na França, pacientes em Londres e bastante também em Portugal. Fizemos bastante tipo dessa reabilitação. E de lá para cá, por a gente operar esses pacientes, por a gente sentir algumas necessidades de se colocar rápido os dentes, de lá para cá a gente aprimorou algumas coisas, e criamos um método que é exatamente o método que eu trabalho hoje, que a gente colocou o nome aí de Borelli System, que é o método onde a gente consegue, através de um plano de tratamento já inicial, uma reabilitação reversa que a gente chama, já colocar os dentes fixos no paciente em 24 horas após o procedimento cirúrgico. Opa, mas como isso, doutor? Parece algo que a gente imagina assim, é uma solução maravilhosa, rápida. Quem toma dessa decisão quer resolver isso rapidamente. E qual a técnica que o amigo utiliza para que consiga sair do que a gente está vendo hoje nas imagens aqui, que a gente bota no vídeo agora, deste sorriso faltando um monte de coisas para depois o sorriso debaixo da mesma moça? Pois é, o principal aí realmente é o planejamento, Então, a gente faz um planejamento reverso do paciente, o paciente chega lá no consultório, a gente avalia quais são as expectativas, vê qual é o tipo de tratamento que ele precisa, faz algumas moldagens, escaneamento, a gente faz muito planejamento digital e a partir daí a gente traça aí o tratamento propriamente dito, O grande diferencial, além desse planejamento, realmente são as técnicas cirúrgicas. Hoje em dia nós temos técnicas cirúrgicas que nos permitem fazer a carga imediata, que é você colocar os dentes imediatamente após a instalação dos implantes. É claro que é necessário e é o mais importante de tudo, uma curva de aprendizado profissional muito grande
para que você consiga executar essas técnicas, né, com perfeição, né, respeitando todos os requisitos básicos aí cirúrgicos e para que a gente consiga fazer isso daí com bastante segurança para o paciente. Agora, doutor, o que a gente está vendo aí no sorriso desse senhor, eles com os dentes amarelos, a parte de baixo a gente vê o sorriso dele 24 horas depois, e a gente não percebe assim, nem está inchado o rosto dele, nem ao redor da boca onde é feita aplicada a técnica para que ele tenha esse resultado com 24 horas. Isso é um diferencial importante. Com certeza. Hoje né, as técnicas cirúrgicas, a gente sempre fala que elas são simples, não são fáceis, porque exige realmente bastante experiência, né, para que você possa executá-las. Mas são técnicas cirúrgicas simples, do ponto de vista cirúrgico simples. Então, o pós-operatório é bastante agradável, não tem dor nem no transcirúrgico e nem no pós-cirúrgico, né? E o edema, ele tem pacientes, depende muito de cada paciente. Existe o inchaço sim, tem paciente que fica com algumas manchas roxas. Agora, esse edema, normalmente, ele se dá com 48 a 72 horas. Então, como a gente já coloca os dentes em 24 horas, em 24 horas ainda o paciente não chegou nenhum edema. Esse é o grande... É por isso que eu gosto muito de colocar os dentes no dia seguinte, porque o paciente fica com pós-operatório muito mais confortável. Ele vai ter depois, mas já está tudo colocado no local, a medicação para que ele possa lidar com o que foi o implante realizado e segue, vida que segue. Isso, e são medicações simples, né? A gente faz um uso de um antibiótico para prevenir aí qualquer tipo de infecção e analgésico simples, analgésico que tomam para dor de cabeça normal. E a grande maioria dos pacientes nem tomam a medicação analgésica, porque realmente não sente dor. Ele vai tomar só se tiver necessidade. Se sentir, ele toma. Então, se não está incomodando, ele não vai entrar na medicação à toa. Exatamente. É considerado um procedimento, do ponto de vista cirúrgico, um procedimento bastante simples. Doutor, e ainda temos hoje uma grande quantidade de pessoas no nosso Brasil, jovens e adultos, com perda de dentes e com a necessidade de um tratamento odontológico mais aprimorado? Com certeza, temos muito, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Mas existe até uma pesquisa do IBGE de 2020, se não me engano, que fala que mostra que no Brasil nós temos aí 34 milhões de pessoas com falta de dentes, né? Na pesquisa fala pessoas que têm pelo menos a falta aí de 7 dentes. E se a gente for pensar no paciente sem dente nenhum, aí nós temos 14 milhões dos chamados de edêntulos totais, né, que são pacientes que não possuem nenhum dente na boca. Então, é um negócio bastante sério. A gente sabe aí diversos problemas que a falta de dentes causa, não só do ponto de vista estético, né, mas funcional. Então, daí se faz necessário aí as reabilitações para que a gente possa inserir esses pacientes aí na sociedade corretamente. Doutor Juliano, um tratamento desse, um implante dentário desses que a gente já viu agora em algumas fotos, uma pessoa que está numa idade já mais avançada, até que idade existe algum limite para que ela passe por um tratamento desse? Não existe um limite de idade. Existe um limite de saúde, né? Então, assim, uma pessoa que seja saudável, ela é apta para fazer o procedimento cirúrgico. Eu fiz do meu avô, por exemplo, com 92 anos de idade. Ele está com 98, come de tudo, impressionante. Ele ficou até mais gordinho agora por causa dos dentes. Mas não tem limite de idade, não, desde que o paciente esteja apto para qualquer procedimento cirúrgico. Tá? Até porque hoje a gente consegue ver pessoas aí com 70 anos mais saudáveis que pessoas de 30, né? Uhum. Então, realmente, a idade não é um fator limitante para isso de maneira alguma. E para os mais jovens também, a partir de que idade alguém que teve um acidente, perdeu um dente, aconteceu algo e ele passa por um implante? A gente é preconizado você fazer o uso de implantes dentários a partir da finalização do crescimento ósseo. Né? Então, a partir dos 18, 19 anos, aí depende do paciente. A gente sempre pede na consulta de avaliação, né? Eu tenho pacientes jovens que sofrem acidentes e vão ao consultório. A gente pede uma radiografia dos punhos para saber como está a fase da idade óssea e aí a gente planeja essa cirurgia após a finalização do crescimento. Doutor Juliano, que cuidados são necessários ter a pessoa que busca um tratamento desse? O que é que ela deve observar
no mercado, entre os profissionais, entre as clínicas que fazem esse tipo de procedimento? Roger, isso é uma pergunta muito importante, isso é uma coisa que a gente vivencia muito hoje. Né? A gente vê assim um número grande de clínicas, né, aparecendo, um grande número de cursos, né, aparecendo no mercado. E, na minha opinião, eu acho que o mais importante que a gente tem que buscar hoje para fazer uma reabilitação é conhecer o profissional que vai fazê-la, né? Então, muitas vezes a gente fica muito iludido com a clínica, com estrutura, com aquelas coisas mirabolantes, né? Clínica com elevador e tal, e a pessoa não conhece realmente quem é a pessoa que vai operar, né? E hoje a rede social nos permite ter esse conhecimento, não só de você digitar o Google lá e botar no Google e você conhecer sobre o procedimento, que não é o mais indicado, mas você pesquisar o profissional que vai te operar, né? Eu acho isso muito importante. A rede social hoje nos permite conhecer quem vai fazer a cirurgia, saber de pessoas que já operou com esse médico, com esse dentista, né? Eu acho isso primordial para que a gente possa, para que você possa ter um bom resultado no seu tratamento. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Juliano Borelli, cirurgião dentista. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o Mais Social. Não saia daí. Todos os domingos, às 15h30, nós temos um programa Tá de Boa. Música. Turismo. Culinária. Tudo isso em um programa só para você. O Tá de Boa. Com mais de 40 anos de experiência, a Infinity Consumidor garante até 80% de redução das suas dívidas. Ligue 40 42 32 10 e venha para a empresa que é muito mais que uma assessoria de juros abusivos. Infinity, a única em defesa do consumidor. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Nada melhor que depois daquele forrozinho bem gostoso com Petrúcio Amorim, você ter o seu descanso merecido. E olha eu aqui, na Doutor Colchões, adquirindo dele. Uma loja conceito em Caruaru, localizada na Agamenon Magalhães e que conta com mais uma unidade no supermercado Unicompra e outra em Casa Forte, Recife. A Doutor Colchões proporciona experiências únicas com os melhores colchões nacionais e também importados. Doutor Colchões, quem dorme bem, vive melhor. Alô, meu povo! Dá licença pra gente entrar na sua casa na hora do seu almoço. De segunda a sexta-feira, estamos juntos ao meio-dia, aqui na TV Nova com a Hora do Povo. Espaço aberto para você ter vez e voz e denunciar aquilo que anda de errado na sua comunidade. E eu não venho sozinho, não. Peteleco tá comigo. É isso aí, Peteleco Cuca. Se ligue aí, esperamos por você. Vem com a gente. TV Nova. Voltamos no Mais Social, conversando aqui com o Dr. Juliano Borelli, que é cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia. O doutor tem recuperado sorrisos aí das pessoas e a gente, por ter chamado a atenção, falei, vamos trazer o homem para conversar aqui, porque é um assunto que parece que não, mas existem muitas pessoas, principalmente de idades mais avançadas, que em algum momento tiveram necessidade de sofreram a retirada de alguns dentes, usam hoje, alguns chamam de chapa, de peças, e que gostariam de ter um dente fixo. É possível, né, doutor? É possível. Hoje só usa realmente próteses móveis, próteses removíveis, né? Quem realmente não tem nenhuma condição financeira, e isso existe bastante, né, no Brasil, mas tem mudado isso também bastante, né? Os acessos têm sido
os pagamentos têm sido mais facilitados, hoje existe como você financiar tratamentos, então tem melhorado, ou quem realmente não tem informação, né, não conhece. Isso é uma das missões nossas, como cirurgiões dentistas, implantodontistas, é transmitir isso para as pessoas, essa informação de que é possível fazer essa reabilitação com tratamento simples, com procedimento cirúrgico simples, com uma rapidez, né, grande. Então, muita gente deixa, às vezes, de procurar tratamento, de procurar melhorar a sua condição, né, bucal, de saúde geral, por essa falta de informação. A gente tem algumas fotos ainda para mostrar. Eu queria colocar aqui para que o doutor falasse sobre como se dá um tratamento como esse, a pessoa que tem os dentes como esse que a gente vai mostrar agora. Um sorriso que está ali comprometido. E aí, doutor, nessa situação, esse ainda tem muitos dentes no local. Mas, e a outra, nessa situação em que essa senhora estava ali com uma janela já grande. Esses dentes que a gente vê na parte de cima, que ainda restavam, eles permaneceram, foram retirados? O que é feito aí, doutor? Não, nesse caso foi necessário fazer uma reabilitação total mesmo, extração de todos esses dentes, porque esses dentes, apesar de parecerem bons na boca, quando a gente vê radiograficamente, a grande maioria já tem problemas aí radiculares, tratamento de canal já feitos. Então, nesse tipo de reabilitação, se a gente não remover esses dentes, a gente não consegue ter o resultado nem funcional e nem estético desejado. Então, a gente não pode condenar o tratamento, né, por causa de 1 ou 2 dentes aí só que restaram, né, na boca. Então, nesse caso, foi necessário remover todos os dentes. A gente remove todos esses dentes, faz uma plastia óssea, né, que é importante. A gente aí deixa o osso todo retinho, todo perfeito, instala os implantes e já coloca os dentes fixos no dia seguinte. E a parte da gengiva, como é que ela se adapta a essa nova fase? Bom, tranquilo, a gente depois que faz a cirurgia, que faz o procedimento, que remove os dentes, faz essa plastia óssea, né? Fica tudo fechadinho, suturadinho, e essa prótese que nós colocamos, esses dentes fixos, eles têm uma gengiva artificial que fica bem adaptada à nossa, né? Que é o que vai transmitir a estética, né? A estética do sorriso, ela não é feita só com a estética branca, que são os dentes, mas tem essa estética rosa, né? Que é a parte da gengiva, que ela é muito importante, né? A parte da a harmonia do sorriso não está só nos dentes, mas sim no contorno gengival, é o zenith que chama, é um termo técnico. Então você tem que ter o contorno gengival bonitinho, e isso é feito artificialmente, ele é reproduzido artificialmente nesse caso. Doutor, osteoporose é um impeditivo? A pessoa que tem osteoporose consegue passar por implante dentário? Consegue. A osteoporose, dificilmente ela comete de uma forma agressiva os ossos da boca, né? Ela pega mais ossos da coluna, do fêmur. Agora, a osteoporose não deixa de ser um problema sistêmico, né? A gente não tem como setorizar o nosso corpo. Então, se o paciente tem um problema sistêmico, tem que ser avaliado, tem que ver, tem que ser tratado, né? A gente tem que pensar sempre na boca como parte da saúde geral do paciente. A gente não pode tirar a cabeça, né, e separar do corpo. Então, normalmente, um paciente que tem osteoporose, ele precisa ver realmente a questão hormonal, precisa ver a questão de vitamina D, de cálcio. Então, é importante a gente informar o paciente e tratá-lo, né, para que ele possa fazer o tratamento. Não é um impeditivo de maneira alguma, né? A gente muitas vezes opera esse paciente e depois a gente vai atrás, faz ele ir atrás aí para fazer esse tratamento da parte sistêmica. E o pós-operatório comum, de quem não está numa situação dessa de osteoporose? Quais são os cuidados comuns que se deve ter num pós-operatório, doutor? O pós-operatório ele é bastante simples, tá? Como a gente já coloca esses dentes, né, no dia seguinte, o paciente já pode voltar a se alimentar, então ele não sente dores no pós-operatório, ele tem um leve inchaço, às vezes fica com uns edemazinhos, né, umas manchinhas roxas, então deve tomar cuidado, passar um protetor solar, né, principalmente em cidades iguais a nossa aqui em Recife, que tem muito sol, então para não ficar depois com mancha na pele, mas é basicamente isso. Eu peço para evitar aí atividades físicas durante aí 5 a 7 dias, mas nada além disso. Pós-operatório é um pós-operatório bastante simples.
Doutor Juliano, o senhor tem já mais de 10 mil implantes realizados. Isso é um número bastante elevado. E tecnologia, estudos, aperfeiçoamentos constantes, continua participando, estudando, dando aula, se aperfeiçoando? Com certeza, o estudo não para nunca, né? Implantodontia, assim como tudo na área médica, eu acho que em todas as áreas, né? Toda vez surge uma coisa nova, principalmente na parte de tecnologia. Então, os implantes, eles vão mudando. Antigamente, os implantes, eles tinham um formato diferente, cilíndricos, que não permitiam essa instalação imediata dos dentes. Hoje em dia se aperfeiçoou, ele tem um formato de raiz, ele é cônico, ele tem uma superfície diferente que faz com que a gente consiga também colocar os dentes mais rápido. Então a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre dentro aí dessas atualizações. As pessoas que são hipertensas podem passar também pelo procedimento? Pode, mas volta naquele assunto que a gente estava falando, né, que tem que ser avaliado não só a hipertensão, mas o estado geral do paciente, mas também não é um impeditivo. Normalmente o paciente hipertenso, ele já é controlado, ele já toma as medicações, ele já faz um tratamento, né, e isso não impede que ele faça a cirurgia. E os cuidados são os mesmos da saúde bucal, doutor? Tem uma peça dessa aplicada, quem passou por um implante desse, o cuidado é diferenciado? O cuidado é bem parecido, tá? Você precisa higienizar com escova de dente, você passa fio dental também, tá? Esse fio dental para a gente poder eliminar as placas. E muita gente me pergunta, pô, mas e depois? A gente precisa fazer alguma manutenção, né? Um controle? E sim, precisa fazer o controle, mas todos nós precisamos, todo mundo sendo implantado ou não, tendo dente, né, com implantes, tratamento com implantes, com próteses ou não, a gente precisa estar sempre no dentista. O normal é que seja a cada 6 meses. Tem pacientes que precisam aí de uma consulta mais constante, né, com um tempo de tratamento mais próximo. Então são pessoas que acumulam mais tártaro, né, que tem às vezes alguma dificuldade de higienização, algum problema motor e tal. E essas pessoas precisam ir com maior frequência, né? Mas normalmente aí a cada 6 meses vai ao dentista para fazer a remoção dos tártaros, remoção das placas. E nos casos desses tratamentos nossos, que são as próteses fixas parafusadas, a gente remove os dentes, faz uma higienização, faz um polimento e coloca novamente. Então eu tenho pacientes aí há mais de 15 anos aqui em Recife, né, que eu estou aqui tem 15 anos, e que eles vão religiosamente todo ano lá no consultório para fazer essa manutenção. Toma um café com a gente, dá uma fofocada e faz essa manutenção. Então é bastante legal. Interessante, bom demais. Eu tenho só que agradecer aqui a participação do Dr. Juliano Borelli, cirurgião dentista, conversando com a gente aqui no Mais Social. Obrigado, doutor, pela oportunidade e os esclarecimentos aqui trazidos. Obrigado, Raul. Eu que agradeço a oportunidade de passar essas informações e cada vez divulgar mais aí o nosso trabalho. Agora eu gostaria de a gente finalizar com a informação da sua rede social, o @ que o amigo sempre está colocando informações importantes para a opinião pública. Isso, a gente tem postado bastante nosso trabalho, é o @ Borelli Implantes. Então, quem puder, segue lá a gente, que a gente está sempre atualizando, está sempre botando os casos novos. A grande maioria dos nossos pacientes aparecem lá toda semana. Gente, encerramos por aqui o nosso Mais Social de hoje. Te encontro no próximo programa. Até lá. Agora você tem um encontro marcado com o mundo das duas rodas. Dicas, lançamentos, curiosidades e tudo o que acontece nos bastidores em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Moto Mais Pernambuco.